Um romance ao acaso. Juro que a ideia inicial era só comprar pão. Nada mais inofensivo do que atravessar a rua de cachecol até o nariz. Cabelo elétrico por causa do gorro e botas que escorregam mais do que ajudam. Só que, claro, comigo nada é simples. A padaria estava lotada. Todo mundo com o mesmo plano de sobrevivência ao frio. Eu tentava equilibrar a sacola de compras, as luvas e meu celular, que por algum motivo inexplicável, teimava em tocar no pior momento possível. Resultado: quase derrubei um pacote inteiro de croissants no colo do homem mais bonito que já vi, usando um sobretudo cinza. Ele riu. Não do jeito debochado que eu esperava, mas daquele jeito caloroso que até derrete um pouco da neve grudada no coração. E disse com sotaque britânico: Parece que alguém declarou guerra ao café da manhã. Tentei responder com algo espirituoso, mas minha boca decidiu congelar e soltei apenas: Eu gosto de pão. Brilhante, digna de Oscar. Ele não pareceu se importar. Pegou um croissant do chão, ainda na embalagem graças aos deuses do romance, e estendeu para mim. Nossos dedos se tocaram de leve, e o frio lá fora pareceu menos cruel. Conversamos alguns minutos, entre tropeços verbais meus e sorrisos dele. Descobri que o nome dele é Daniel, que está na cidade temporariamente, e que também odeia quando a manteiga não espalha direito no pão frio. Sério, isso deveria ser motivo de conexão imediata. Antes que eu pudesse pensar em um convite desajeitado, ele olhou o relógio e disse que precisava ir. Mas no momento em que se virou para sair, deixou escapar. Espero te ver por aqui outra vez. E eu fiquei lá, segurando o meu croissant amassado, coração disparado, e a certeza de que talvez a neve não fosse a única tempestade prestes a começar. No dia seguinte, decidi que não ia ficar esperando o destino repetir o encontro. Mas como quem não quer nada, lá estava eu novamente na padaria, fingindo uma naturalidade que qualquer pessoa minimamente atenta perceberia que era encenação pura. Claro que ele não apareceu. Resultado: voltei para casa com 3 pães a mais do que precisava, uma caixa de biscoitos amanteigados e a sensação de que minha vida amorosa estava oficialmente sendo escrita por roteiristas de comédia britânica. Mas então aconteceu. 2 dias depois, estava eu tentando carregar 2 sacolas pesadíssimas do supermercado, quando escorreguei no gelo da calçada. Sacolas voaram, maçãs rolaram, minha dignidade despencou junto. E adivinha quem surgiu como se fosse o herói de uma comédia romântica? Exato. Sobretudo cinza, cachecol impecável. Aquele sorriso que devia ser considerado arma branca. Daniel. Você tem algum tipo de pacto secreto com os produtos de padaria e supermercado? Ele brincou, recolhendo minhas maçãs. Respondi ainda sem fôlego. Acho que o destino quer que você saiba minha lista de compras inteira. Ele riu outra vez. Aquela risada, suspiro. Depois insistiu em carregar metade das sacolas até minha rua. Conversamos sobre neve, sobre o frio insuportável e até sobre filmes que só fazem sentido no inverno. Descobri que ele adorava comédias românticas antigas. When Harry Met Sally está no top 3 dele. Ponto positivo. Quando chegamos à minha porta, agradeci, tentando parecer sofisticada e não a completa desajeitada que escorrega com frequência perigosa. Ele hesitou como se quisesse dizer algo, mas apenas sorriu e se despediu com um: Então, até a próxima queda? Entrei em casa com a sensação de que sim, ele estava me testando. Como se quisesse saber até onde o acaso poderia nos levar. E eu? Bem, já estou cogitando andar com um pacote de farinha na bolsa, só para garantir o próximo encontro. Decidi que não podia deixar o destino ser o único roteirista dessa comédia romântica. Então, tomei coragem e voltei à padaria. Mas dessa vez com um plano. Fingir que lia um livro enquanto bebia chocolate quente. Sozinha, claro, para dar aquele ar de mulher independente que apenas por acaso tem tempo para uma pausa charmosa no meio da tarde. Meu disfarce só falhou em 2 pontos. Primeiro, porque o livro era um guia de receitas de sopas, não exatamente material sedutor. Segundo, porque cada vez que a porta se abria, eu levantava os olhos feito coruja em alerta, esperando ver o sobretudo cinza. E adivinha? Ele entrou, com neve no cabelo e aquele sorriso quase ensaiado. Então é aqui que o destino gosta de te deixar cair? Ele disse, antes de se sentar à minha frente sem pedir permissão. Meu coração disparou tanto que quase derrubei o chocolate quente. Quase. Milagre, diga-se de passagem. Conversamos por horas, sobre Londres, sobre minhas trapalhadas com neve, sobre o frio que faz a gente usar 2 meias diferentes sem perceber. E foi aí que aconteceu. Ao ajeitar as pernas,
Percebi que uma das minhas meias tinha bolinhas coloridas, enquanto a outra era listrada de azul. Claro que ele notou. Eu gosto do seu estilo excêntrico. Disse, com aquele ar de quem tentava segurar o riso. No final da tarde, a neve caía ainda mais forte, e ele se ofereceu para me acompanhar até em casa. Caminhamos lado a lado, e pela primeira vez não tropecei. Bom, quase não tropecei, mas no fundo, parecia que o frio tinha deixado de importar. Quando chegamos à esquina da minha rua, ele parou, olhou nos meus olhos e disse: Sabe, eu acho que o destino anda sendo generoso com a gente. Mas, se você topar, eu prefiro não depender só dele da próxima vez. Que tal jantar amanhã? Meu cérebro entrou em pânico total. Eu devia responder sim, mas meu instinto Bridget Jones meio caótico saiu na frente e soltei. Só se não tiver croissants envolvidos, ele riu. E foi ali, em meio à neve e às luzes quentes das casas, que percebi que talvez a minha vida estivesse começando a ficar interessante demais para ser verdade. Passei o dia inteiro tentando escolher uma roupa para o jantar. Queria algo que gritasse sofisticada e madura, mas sem deixar de parecer divertida e espontânea. No final, fiquei parecendo uma mistura de apresentadora de telejornal com alguém que acabou de fugir de um piquenique. Mas como já era tarde, aceitei o destino e fui. Daniel escolheu um restaurante pequeno, aconchegante, com lareira acesa e mesas de madeira cobertas por toalhas vermelhas. O tipo de lugar em que casais de longa data parecem sair direto de um cartão de Natal. Eu, por outro lado, parecia ter acabado de tropeçar em um set de filmagem. Quando ele me viu, sorriu de um jeito que quase me fez acreditar que minha roupa era de fato um sucesso. Está linda, disse, como se não fosse óbvio que meu cabelo estava travando uma batalha contra a eletricidade estática do inverno. Conversamos sobre coisas banais. Livros, viagens, a neve que não parava de cair lá fora. A cada palavra dele, eu tentava parecer mais sofisticada, mas inevitavelmente acabava tropeçando em frases estranhas. Em determinado momento, quando o garçom perguntou se queríamos vinho, soltei: Sim, por favor. Mas nada muito forte, porque já tropecei em maçãs e croissants, só falta tropeçar na sobremesa. Ele gargalhou. Gargalhou de verdade, atraindo olhares de outras mesas. Esse é o seu charme. Você transforma qualquer situação em algo inesperado, disse ele rindo. O jantar seguiu leve, cheio de pequenas confissões. Descobri que ele estava na cidade apenas por alguns meses, a trabalho. E quando perguntei se isso o fazia se sentir solitário, ele ficou em silêncio por um instante, olhando para a lareira, antes de responder. Talvez um pouco, até agora. Pronto. Meu coração derreteu mais rápido que a manteiga em pão quente. Na saída, a neve cobria a rua inteira, silenciosa e mágica. Ele se aproximou, ajeitou meu cachecol de um jeito delicado e disse: Eu gostaria que essa noite não acabasse aqui. E por um momento, parecia que o universo inteiro estava me empurrando para dizer algo romântico, inspirador, digno de cinema. Mas claro, minha boca decidiu escolher. Bom, ainda tenho biscoitos amanteigados em casa. Ele riu. De novo. E foi segurando a minha mão em meio à neve que caminhamos sem pressa até minha porta. Eu sempre achei que a vida amorosa das outras pessoas fosse um manual de instruções. Páginas claras, capítulos bem definidos, passos óbvios para seguir. A minha, por outro lado, parecia um livro de receitas mal traduzido. Ingredientes faltando, instruções confusas e, inevitavelmente, um bolo solado no final. Mas então apareceu Daniel, o homem do sobretudo cinza. Sorriso de arma branca e timing perfeito para aparições dramáticas na neve. Depois do jantar no restaurante com lareira e toalhas vermelhas, algo mudou. Não era como nos filmes, em que os violinos começam a tocar e os personagens sabem imediatamente que estão destinados a viver felizes para sempre. Era mais como descobrir que você tem uma planta que sobreviveu milagrosamente apesar de todos os seus erros de jardinagem. Inesperado, mas de alguma forma possível. Nos dias seguintes, começamos a nos encontrar com uma frequência que quase parecia acidental, mas que claramente tinha uma boa dose de planejamento por parte dele. Havia cafés demorados, caminhadas pela cidade coberta de neve, visitas a livrarias aconchegantes. Em uma dessas livrarias, aliás, aconteceu algo que me fez acreditar que ele era real e não fruto de alguma febre causada pelo frio. Eu estava examinando uma pilha de livros de autoajuda com títulos suspeitos como Como Atrair Amor em 7 Dias e Manual da Mulher Confiante,
Quando ele apareceu por trás, pegou um exemplar e leu em voz alta. Seja a versão mais radiante de você mesma, e ele não resistirá. Ele ergueu a sobrancelha, fingindo seriedade. Olha, eu já não resisti, então acho que você pode economizar o dinheiro. Eu quis morrer de vergonha, mas também quis rir. O resultado foi uma mistura esquisita que provavelmente me fez parecer uma cabra engasgada. Apesar dos tropeços, havia algo ali. Algo que não dependia de croissants voadores ou quedas no gelo. Era a maneira como ele me olhava quando eu falava besteira, como se aquilo fosse exatamente o que ele queria ouvir. Era o jeito como ele sempre segurava meu braço quando atravessávamos ruas escorregadias, como se soubesse que eu era uma ameaça constante à minha própria integridade física. Mas havia também o detalhe que pairava sobre nós como uma nuvem cinza. Ele estava na cidade por tempo limitado. 3 meses, talvez 4. Depois disso, Londres o chamaria de volta, junto com seu sotaque irresistível e seus casacos perfeitos. Eu tentei ignorar. Pensei, 3 meses é muito tempo. 3 meses é praticamente uma temporada inteira de série. Quem sabe dá para viver um romance inteiro nesse intervalo. E foi isso que fizemos. Passamos tardes inteiras cozinhando em minha cozinha minúscula, transformando sopa em campo de batalha. Ele cortava legumes com precisão cirúrgica. Eu quase perdi 2 dedos tentando acompanhar. Assistimos filmes enrolados em cobertores, sempre discutindo se Notting Hill era ou não melhor do que When Harry Met Sally. Caminhamos pela cidade iluminada por luzes de Natal, rindo como se o frio não existisse. E claro, houve beijos. O tipo de beijo que te faz esquecer que está usando 2 pares de meias furadas. Um dia, durante uma caminhada especialmente gelada, ele parou na frente de uma vitrine de loja de antiguidades. Dentro, havia uma máquina de escrever antiga, preta e elegante, com teclas gastas pelo tempo. Isso me lembra você, Disse. Uma máquina velha e barulhenta? Retruquei, tentando disfarçar o coração acelerado. Não, algo clássico, cheio de histórias. Ele sorriu. E impossível de ignorar. Eu não sabia o que responder, então apenas olhei para a máquina, rezando para que o frio disfarçasse o rubor no meu rosto. Mas como todo roteiro de comédia romântica, havia a cena inevitável da reviravolta. Aquele momento em que a protagonista tropeça não só em croissants, mas também na realidade. Foi em fevereiro. Estávamos sentados em meu sofá, bebendo vinho barato e discutindo a lista de melhores músicas para dançar bêbado na cozinha, quando ele ficou em silêncio por tempo demais. Perigoso demais. Preciso te contar uma coisa. Disse olhando para o copo. Meu trabalho termina daqui a 3 semanas. Senti um frio diferente percorrer meu corpo. Não o frio da neve, mas o frio que vem de dentro. Então, você vai embora. Ele respirou fundo. Eu não quero ir embora de você, mas não sei o que vai acontecer. Silêncio. Só o barulho distante do vento batendo na janela. Eu queria dizer 1000 coisas espirituosas, dignas de Bridget Jones, mas tudo o que saiu foi: eu também não sei. As semanas seguintes foram uma mistura de intensidade e melancolia. Vivemos cada encontro como se fosse o último, mas a sombra da despedida estava sempre presente. Até que chegou o dia. Na estação de trem, a cena parecia a saída de um clichê. Neve caindo suavemente, malas ao lado, corações pesados. Ele segurou minhas mãos, frias mesmo com as luvas. Você me fez sentir em casa em um lugar que não era o meu lar. Sua voz estava firme, mas os olhos úmidos. Não sei o que vai ser daqui em diante, mas sei que não quero que termine aqui. Eu quis responder com uma declaração épica, mas minha boca, fiel ao seu estilo, decidiu improvisar. Bom, eu ainda tenho biscoitos amanteigados. Você pode voltar para buscá-los. Ele riu. Chorando, mas riu. Depois me puxou para um beijo longo, quente, cheio de promessas não ditas. O tipo de beijo que marca o fim de um capítulo, mas deixa espaço para o próximo. O apito do trem soou. Ele partiu. Agora escrevo isso da mesma padaria onde tudo começou. As pessoas entram, sacodem a neve dos casacos, pedem seus cafés. A vida segue. Mas toda vez que vejo um sobretudo cinza na porta, meu coração dispara. Não sei se o destino vai nos cruzar de novo. Talvez sim, talvez não. Mas sei que, pela primeira vez, não estou desesperada para um manual de instruções. Porque, de alguma forma, eu aprendi que até os tropeços, talvez principalmente eles, podem levar a algo extraordinário. E se eu encontrar Daniel de novo, ótimo. Se não, vou continuar tropeçando. Sempre de botas escorregadias,
sempre de meias desencontradas. E quem sabe com mais croissants no caminho.